Capítulo 3. Não temerei. O Senhor está comigo, não temerei. Salmo 118, 6. Quando o salmista Davi escreveu não temerei, não creio que ele tivesse a intenção de dizer que não sentiria medo. Creio que ele estava declarando que quando sentisse medo, não permitiria que o medo o controlasse. Cada um de nós deveria ter essa mesma atitude. Na verdade, ela é a única atitude aceitável para um cristão. O medo não vem de Deus e devemos lhe resistir firmemente no poder do Espírito Santo. Resistir significa decidir não permitir que o medo afete as nossas decisões. Estou convosco todos os dias. É uma promessa de Deus. Mateus 28, 20. Na verdade, ela é uma das promessas mais importantes da Bíblia. Ele promete nos perdoar quando pecarmos, e isso é maravilhoso. Mas igualmente maravilhosa é a sua promessa de estar conosco. Não existe um lugar onde você tenha estado que Deus não estivesse ali. Nem existisse lugar onde você venha a estar onde Ele não estará também. Ele é onipresente, o que significa que está em todos os lugares o tempo todo. Ele vê tudo, sabe tudo e tem todo o poder. A notícia realmente boa é que Ele é nosso Pai e nós somos os seus filhos. Deus quer que acreditemos que não temos de temer nada porque Ele está conosco. Ele é bom e cuidará de nós como seus filhos. Sugiro que você passe mais tempo pedindo a Deus para aproximá-lo dele e para revelar sua presença do que você passa pedindo para que Ele resolva os seus problemas. Deus quer nos ajudar com os nossos problemas, porém, ainda mais do que isso, Ele quer que o desejemos. Gosto de resumir essa ideia assim: busque a presença de Deus e não os seus presentes. A mesma promessa da presença de Deus que Davi tinha foi feita a Noé, e também a Abraão e Sara, Jacó, José e Maria, Paulo também. Esses servos de Deus não tinham necessidade de temer porque o Senhor havia prometido estar com eles por onde quer que fossem. Essa promessa os manteve fortes em meio a tempos difíceis e dolorosos. Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmos 23, 4. A promessa da presença de Deus, feita ao povo nos tempos bíblicos, também vale para você. Deus não promete que nunca passaremos por dificuldades, mas promete estar conosco nelas. Jesus é chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Por isso, sabemos que nossos problemas terão fim em algum momento, e sairemos mais fortes do que éramos antes de passarmos por eles. Podemos aprender a perceber a presença de Deus sem realmente senti-lo fisicamente. O diabo pode se aproveitar das nossas emoções e nos enganar se dependermos demais de como nos sentimos ou não. Deus quer que acreditemos como se fôssemos crianças que parecem ter a percepção espiritual que falta a alguns adultos. As crianças estão dispostas a crer no que parece ser impossível. Ouvi falar de uma garotinha a quem perguntaram como sabia que Jesus morava em seu coração. Ela respondeu: porque quando coloco a mão no meu coração, eu posso senti-lo andando lá dentro. Os batimentos do nosso coração são a prova da presença de Deus. Um dos aspectos mais empolgantes do meu relacionamento com Deus é quando reconheço a sua presença. Geralmente é nas pequenas coisas, mas são coisas que significam muito para mim. Quando meus filhos me telefonam regularmente para me dizer que me amam, sei que é Deus me amando através deles. Quando meu marido me abraça todas as manhãs e diz: como vai a minha gatinha? Sei que é Deus me dando um abraço. Quando estou em um restaurante e o gerente vem e me conduz à minha mesa favorita, sei que é um sinal de Deus. Geralmente estamos tão focados em procurar por um enorme milagre em nossas vidas que deixamos passar as centenas de pequenos milagres que acontecem ao nosso redor o tempo todo. Desenvolva o hábito de procurar Deus em todo lugar e você poderá se surpreender com os lugares onde Ele aparecerá.
Desenvolva o hábito de procurar Deus em todo lugar e você poderá se surpreender com os lugares onde Ele aparecerá. Tenha a consciência de alguém que diz: Deus está comigo. Deus diz que se buscá-lo, você o encontrará. Jacó era um trapaceiro e roubou o direito de primogenitura de seu irmão Esaú, usando mentiras e engano. Depois disso, ele passou os 20 anos seguintes fugindo e se escondendo do irmão, com medo de que ele o matasse. Jacó, com certeza, não era um gigante espiritual com princípios morais impecáveis, mas Deus lhe deu um sonho no qual ele viu uma escada que se estendia da terra até o céu. Nessa escada, os anjos de Deus estavam subindo e descendo. A princípio, alguém poderia pensar que a escada era para Jacó tentar subir até Deus, mas na verdade era para Deus descer até ele. Deus nos encontra onde nós estamos, e Jacó tinha na ocasião uma grande necessidade de ajuda. Quando despertou, Jacó percebeu que o sonho era de Deus e disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Gênesis 28:16. Um lugar comum, no meio do nada, se tornou um lugar especial onde Deus estava presente. Uma das nossas maiores tragédias da vida é o fato de Deus estar conosco e geralmente não estarmos cientes disso. Nossa fé voaria a novas alturas se aprendêssemos a reconhecer a presença de Deus nos aspectos ordinários da vida diária. Você não precisa ir a uma igreja com vitrais nas janelas e um altar com uma cruz para encontrar Deus, porque Ele está com você agora mesmo. Ele está presente enquanto você está no supermercado, dirigindo no trânsito, pagando suas contas, sentado em sua mesa de trabalho ou jogando bola com seus filhos. Deus não quer que o visitemos apenas por uma hora no domingo de manhã. Quando entendemos que Deus está conosco, então, e somente então, somos libertos do medo. Ele ainda estará à espreita, ao nosso redor, tentando encontrar uma porta de acesso à nossa vida. Nós ainda o ouviremos em nossos pensamentos e o sentiremos em nossas emoções, mas agiremos apesar dele, porque temos confiança de que Deus está conosco. Distrações. O medo se esgueira quando esquecemos que Deus está conosco e começamos a nos empenhar e a lutar para fazer as coisas segundo a nossa força. Lembre-se de que Deus disse repetidamente a muitos dos seus servos: Não temas, porque eu sou contigo. O medo pode ser, e geralmente é, muito sutil. Ele pode aparecer na forma de preocupação, receio ou até inveja. Deixe-me explicar. Suponhamos que uma mulher de meia idade nunca tenha se casado e seu desejo profundo seja encontrar o homem certo e ser sua esposa. Enquanto ela espera, muitas das suas amigas se casam. Ela participa do casamento delas e finge estar feliz, mas secretamente sente ciúmes e inveja. Creio que o medo dessa mulher de nunca se casar é a raiz de seu despeito. Não sentimos inveja do que alguém tem se tivermos a mesma coisa. O medo vem quando temos receio de sermos deixados de fora ou de ficar sem o que desejamos. Na verdade, o medo de não ter o que queremos é a causa de muitos dos nossos problemas. Ele gera preocupação, ansiedade e o desenvolvimento de planos intermináveis que nunca funcionam. Provérbios 16:9 diz que nossa mente pode planejar o caminho, mas Deus dirige os nossos passos. Não é de admirar que muitos dos nossos planos não funcionem como desejamos. Os pensamentos e os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Ele nos ama, então quando tentamos forçar um plano que Deus sabe que não será bom para nós, Ele interfere amorosamente e impede sua realização porque tem algo muito melhor dentro de seus propósitos. Jesus disse que quando a semente da palavra de Deus é semeada em nossos corações, as distrações e os cuidados deste mundo vêm e roubam essa semente. Satanás tem medo de que cresçamos espiritualmente
se permanecermos focados e deixarmos que a palavra crie raízes em nós. Por isso, utiliza meios intermináveis de nos distrair de Jesus e da sua palavra. Pense nisso por um instante. Que tipo de coisas inúteis roubam seu tempo com o Senhor e o distraem da presença de Deus? Satanás tem medo de que cresçamos espiritualmente se permanecermos focados e deixarmos que a palavra crie raízes em nós. Por isso, utiliza meios intermináveis de nos distrair de Jesus e da sua palavra. Pense nisso por um instante. Que tipo de coisas inúteis roubam seu tempo com o Senhor e o distraem da presença de Deus? Quantas vezes você está orando quando uma distração ou uma interrupção vem e desvia você do seu propósito? Aprender a ficar focado é um dos maiores desafios da vida, especialmente na cultura de hoje, onde as muitas atividades, as ocupações constantes e o trabalho árduo são aplaudidos e celebrados. Vamos ver a história de Maria e Marta como um exemplo do que Jesus disse sobre as distrações. Marta convidou Jesus para ir à sua casa e eu estou certa de que ela estava ansiosa para ouvir o que ele tinha a dizer, mas ela se distraiu com todos os preparativos para recebê-lo. Parece que ela estava cozinhando, limpando e se certificando de que tudo estivesse direito durante a visita do mestre. Mas sua irmã Maria apenas sentou-se aos pés de Jesus. Foi incrível. Naquele tempo, quando alguém se sentava aos pés de um rabino, isso significava que aquela pessoa desejava ser seu discípulo. Nenhum outro rabino na história havia tido uma mulher como sua discípula, mas Jesus teve. No fim das contas, Marta ficou tão frustrada porque estava fazendo todo o trabalho sozinha enquanto Maria ouvia Jesus sentada, que ela reclamou com ele sobre a situação. Jesus lhe respondeu que ela estava ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas Maria havia escolhido a única coisa que era mais importante do que qualquer outra. Jesus estava sugerindo que Marta não devia trabalhar? Não. A sugestão dele era de que ela pudesse estar com ele enquanto trabalhava, ou ainda melhor, ela poderia retardar o trabalho por algum tempo e aproveitar algo mais importante naquele momento do que limpar e cozinhar. Marta havia convidado Jesus para ir à sua casa, mas estava perdendo a oportunidade de usufruir da presença dele por causa da preocupação. Ele tinha boas intenções, mas se distraiu, como muitas pessoas fazem. Essa história não ensina que não devemos trabalhar. Ela ensina que não devemos nos preocupar, nem permitir que as distrações da vida diária nos façam perder a presença de Deus. Podemos fazer nossas atividades com Jesus em vez de deixar que o trabalho nos tire da presença dele. Podemos não ser capazes de estar com Cristo em nossa mente a cada minuto do dia, mas é possível parar de vez em quando para simplesmente reconhecer que Ele está conosco e talvez dizer: "Obrigado, Senhor, porque Tu nunca me deixas." Podemos nos lembrar de agradecer a Deus por todas as orações que Ele respondeu e pelas coisas maravilhosas que fez por nós. Ontem, Dave, eu e nossa filha fomos assistir a um imitador de Elvis Presley. Sim, gosto do Elvis. E o assento da nossa filha não era junto do nosso. Ela e eu oramos e pedimos ao Senhor que um lugar ao lado do nosso ficasse disponível para que ela pudesse sentar-se conosco. A pessoa na bilheteria já havia me dito que todos os assentos do teatro haviam sido vendidos, então eu estava orando pelo impossível. Mas quando chegamos lá, havia 4 lugares vazios ao lado da nossa filha, então pudemos nos sentar juntos. Coincidência? Creio que não. Naquela noite, perguntei à minha filha se ela percebeu que Deus havia atendido a nossa oração e ela disse: "Oh, é mesmo, nós oramos por lugares vagos." Muitas vezes somos como os 9 leprosos que foram curados, mas não voltaram a Jesus para agradecer.
Ficamos empolgados com o que Deus fez por nós, mas Satanás nos distrai para que não nos lembremos de dizer: Pai, eu te agradeço por responder a minha oração. Uma boa maneira de estar mais consciente da presença de Deus é tirar 5 minutos todos os dias para rever mentalmente todas as atividades do dia anterior e avaliar se houve momentos em que Deus definitivamente se mostrou presente, mas você estava ocupado demais para perceber. Esta manhã, quando fiz isso, lembrei-me novamente da situação no teatro e me maravilhei com a bondade de Deus em cuidar de algo tão pequeno quanto os nossos assentos em uma apresentação. Deus quer estar envolvido na totalidade da nossa vida e em tudo o que fazemos. É isso que significa andar com Deus. Ele não quer apenas uma breve visita no domingo de manhã, quando vamos à igreja. Ele quer viver a vida conosco. Deus quer que permaneçamos nele, o que significa viver, habitar e permanecer nele e com ele em todo o tempo. Sem ele, nada podemos fazer. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Deus nunca está a mais de um pensamento de distância. Pense sobre ele e fale com ele ao longo do dia. Reconhecer a presença do Senhor lhe dará coragem e confiança em lugar de medo.